Bem-vindos ao Sacramento do Momento Presente, o podcast de formação espiritual da Igreja Esperança. Hoje é sábado, 5 de março de 2022, tempo de preparação para o primeiro domingo da Quaresma. O Senhor diz: voltem para mim de todo o coração. Venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração. Joel 2, versículos 12 e 13a. Eu sou Dani Braga e vou ler com vocês a reflexão de Lúcia Alves referente a Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 a 8. Tudo tem uma ocasião certa e há um tempo certo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Tantos poemas foram escritos na história da humanidade sobre a efemeridade da vida. Poetas das mais variadas escolas, dos mais diversos países escreveram sobre o tempo e o percurso entre nascer e morrer. E em maioria sobre isso depreenderam-se ideias muito tristes. Uma delas é que, por ser breve, cada momento tem que ser vivido com total intensidade. A vida é curta demais para não se fazer isso ou aquilo é uma frase muito usada como justificativa para desacertos. A finitude incomoda o ser humano, não é de hoje. Pensar em nossas limitações, tendo a morte como fim, traz a imagem nítida de que não estamos no controle, de que não somos deuses, e isso fere o mais profundo do nosso ser. Afinal, não foi desejando ser como Deus que o homem pecou? Os versos que lemos hoje em Eclesiastes 3 poderiam ser tristes se fossem uma reflexão feita dessa perspectiva sem esperança e finita do ser humano que não conhece a Deus. 7 pares de opostos representam toda a gama de atividades que preenchem a vida humana e da qual se percebe nenhuma obra é eterna. Seria de fato muito triste se não houvesse em nós a perspectiva do Deus que governa, cuida e sustenta toda a sua criação. Mas o pensamento do sábio caminha para a consciência que o tempo e a ocasião certa para tudo foram criados por Deus e dele dependem, e que tudo fez Deus formoso em seu tempo. O pecado deturpou a visão sobre a beleza da vida. O pecado trouxe a opressão, a desordem, a enfermidade, a destruição. Com o pecado veio a morte, que põe limite na vida. O pecado traz inquietação aos nossos corações, desgoverna nossos desejos e embaça nossa percepção. A vida é uma dádiva, um presente de Deus. Cada período que vivemos são como estações do ano. Cada um tem sua função e colabora para o desenvolvimento e crescimento da vida.
Se não vemos a beleza de envelhecer mais que vemos as dificuldades, é porque nos esquecemos de Deus. Se não vemos a recompensa mais que os percalços, é porque nos esquecemos da salvação. O tempo do luto, da guerra, do choro e tantos outros momentos de dificuldades podem nos entristecer. As dificuldades da vida não devem nos descontrolar, não mais, pois hoje sabemos que Cristo venceu na cruz do Calvário o pecado e a morte. Deus promoveu os meios para que conhecêssemos o Senhor da história e do tempo. O Senhor Jesus, mesmo conhecendo a eternidade que nossos pensamentos não conseguem alcançar, irrompeu no temporal. Nasceu, cresceu, morreu e, para a glória de Deus, acrescentou na história o ressuscitar. Jesus experimentou tristezas, lamentou a morte, chorou, sentiu o peso da guerra feita pelos homens, sentiu a dor por nossos pecados. Mas vivendo como homem, nos deu o exemplo de orar a Deus, saber dar graças e confiar na vontade do Pai. Talvez tenha acertado, ainda que sem querer, a poetisa mineira Henriqueta Lisboa em alguns versos de seu poema Mistério. Diz ela: na morte não, na vida. Está na vida o mistério. Tu que estás morto, esgotaste o mistério. Para quem não conhece a Cristo, a morte é o fim. E de fato não existe mistério no ponto final. A vida sim está repleta de mistérios. E a fonte da vida se revelou a nós. Deus fez com que conhecêssemos o mistério de sua vontade. Estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo e pela graça fomos salvos. Olhando para Cristo, lemos o texto de hoje. E ao invés de pensarmos em cada ocasião da vida tentando medir o que é bom ou ruim, podemos olhar pensando nas possibilidades. E ainda que essas possibilidades às vezes nos pareçam difíceis, elas são suportáveis com a certeza no coração de que Deus está conosco, que o tempo e cada momento não são obras do acaso, e sim de Deus. Não precisamos correr, não precisamos esgotar o que nos está posto. Todas as possibilidades são presentes. E em Cristo, cada um destes presentes é eterno. Cada coisa que construímos, cada relação, cada atividade está sendo redimida e são pedacinhos do eterno que experimentamos no hoje. O que ainda nos aflige não é eterno. O que dói e o que interrompe, isso sim, são coisas passageiras. Oremos. Pai, perdoa-nos se não vemos os presentes diários que nos concede. Se por vezes não agradecemos por cada ano somado e tudo que nos ensina com o passar do tempo. Abre nossos olhos para ver, educa nossos corações para agradecer. Ajuda-nos a fixar toda nossa atenção em Ti e em tudo o que é eterno. Confiando que viveremos contigo para sempre, experimentando a completude de tudo o que é belo, podendo conhecer-te e glorificar-te para todo sempre. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você ouviu o Sacramento do Momento Presente, o podcast de formação espiritual da Igreja Esperança. Que a palavra de Deus habite ricamente em seu coração e preencha sua vida com sabedoria.